A Coluna Prestes, também conhecida como Coluna Miguel Costa Prestes, foi um movimento político-militar no Brasil que ocorreu entre 1924 e 1927, associado ao tenentismo. Sua origem foi motivada pela insatisfação com o governo de Arthur Bernardes e o regime oligárquico da República Velha, conhecido como política do café com leite. As principais demandas do movimento incluíam a adoção do voto secreto, a promoção do ensino público e a obrigatoriedade do ensino secundário para toda a população, além do combate à miséria e à injustiça social no Brasil. Ao longo de seus 2 anos e meio de existência, a coluna, composta por 1,5 mil homens, percorreu aproximadamente 25 mil quilômetros, atravessando 13 estados brasileiros. Apesar de sua natureza militar, o movimento apresentou características de uma mobilização popular, uma vez que a maioria de seus soldados era composta por trabalhadores rurais, muitos dos quais analfabetos ou semi-analfabetos. Cerca de 50 mulheres participaram da marcha, a maioria proveniente do destacamento gaúcho, inclusive algumas que lutaram ao lado dos rebeldes. Como resultado significativo, a marcha desempenhou um papel crucial na história do Brasil, assumindo um caráter nacional e enfraquecendo o governo oligárquico, preparando o terreno para a Revolução de 1930. Apesar de os militares de baixa patente serem os principais participantes do movimento tenentista, este não se caracterizou como uma revolta militarista. Pelo contrário, representou uma manifestação de descontentamento das classes médias com a dominação oligárquica vigente no país. Os tenentes não buscavam estabelecer um governo militar, mas sim um legítimo poder civil fundamentado nos princípios do liberalismo. Além dos setores militares, o movimento envolveu mobilização civil em proporções nacionais. Com o início dos levantes tenentistas, especialmente após os acontecimentos da Revolta Paulista de 1924, em 28 de outubro desse mesmo ano, nas missões do Rio Grande do Sul, os primeiros batalhões e cavaleiros se insurgiram com o estímulo do capitão Luiz Carlos Prestes, que liderava o 1º Batalhão Ferroviário de Santo Ângelo. Tropas também se rebelaram em cidades gaúchas como São Luís Gonzaga, São Borja e Uruguaiana, sob as coordenações respectivas de Pedro Gay, Rui Zubar e Juarez Távora. Em São Borja, Antônio de Siqueira Campos participou da liderança das tropas ao retornar clandestinamente de seu exílio em Buenos Aires. Os civis eram comandados pelos caudilhos maragatos, experientes em guerrilhas. Em dezembro do mesmo ano, cerca de 14 mil homens sob o comando do Estado-Maior Governista marchavam em direção a São Luís Gonzaga com a intenção de cercar e reprimir as forças rebeldes, que imaginavam estar reunidas na cidade. No entanto, os soldados da coluna estavam dispersos ao redor da cidade em distâncias consideráveis, o que permitiu que Prestes encontrasse uma saída para romper o cerco legalista. Desorientado pela estratégia de mobilidade adotada, o exército governista marchou durante a noite em direção a Ijuí, um ponto frágil dentro das defesas legalistas. Ao perceber que os rebeldes haviam rompido o cerco sem serem detectados, o governo reuniu 1,6 mil homens na região de Nova Ramada para bloquear a passagem para a Palmeira das Missões. Em 3 de janeiro de 1925, iniciou-se o confronto de 8 horas conhecido como o Combate da Ramada, onde mais uma vez a tática de guerra de movimento concebida por Prestes foi crucial para a vitória da coluna, apesar de 50 de seus soldados terem sido mortos e 100 ficaram feridos. A marcha, agora com cerca de 600 homens, prosseguiu em direção à travessia do norte do Rio Grande do Sul no Rio Uruguai. Os insurgentes deslocavam-se a pé por Santa Catarina, uma vez que haviam perdido quase todos os seus cavalos durante a travessia do Rio Uruguai. Na cidade de Maria Preta, os rebeldes conseguiram escapar, provocando uma disputa entre os oficiais legalistas. Em 7 de fevereiro, chegaram a Barracão, Paraná, onde Prestes, em uma carta ao general Isidoro Dias Lopes, revelou seu plano de ataque ao general Cândido Rondon em Malete. Prestes então liderou os revolucionários em direção ao oeste paranaense com o intuito de encontrar os rebeldes remanescentes da Revolta Paulista de 1924. As tropas paulistas foram incorporadas à coluna em abril de 1925 em Foz do Iguaçu. Em 12 de abril, Prestes se encontrou com Dias Lopes e Miguel Costa para formar a primeira divisão revolucionária da coluna Costa Prestes. Os 4 destacamentos que a compunham eram liderados por Siqueira Campos, João Alberto Lins de Barros, Cordeiro de Farias e Djalma Dutra. Decidiram então dar continuidade à marcha em direção ao Mato Grosso,
passando pelo Paraguai, enquanto Isidoro Lopes partia para a Argentina para organizar uma rede de apoio externo para o movimento. Por sua vez, um pequeno contingente da coluna permaneceu em Foz do Iguaçu, com o objetivo de distrair as tropas legalistas e permitir a fuga dos revoltosos. Com a entrada da coluna no sul do Mato Grosso, os legalistas locais receberam reforços do exército liderado pelo Major Bertoldo Klinger, somando mais de 1.000 homens. Houve um confronto de 2 dias na cabeceira do APA, onde os destacamentos comandados por Siqueira Campos e João Alberto forçaram a retirada do exército de Klinger. Avançando pelo estado em direção a Goiás, enfrentaram periodicamente as forças de Klinger e a polícia goiana, atravessaram a Serra do Paranã e adentraram Minas Gerais. Em 7 de setembro, os revolucionários retornaram a Goiás e iniciaram uma marcha em direção ao norte do atual Tocantins. Nesse período, durante um confronto, os rebeldes se dividiram em pelotões, plantando pistas falsas para despistar as tropas legalistas. Em uma passagem pelo Planalto Central, Arthur Bernardes enviou aviões para bombardear os revoltosos, porém essa tentativa fracassou devido ao mau tempo. Em um confronto no Planalto, Prestes emergiu vitorioso graças à ajuda de um infiltrado na tropa legalista. A marcha prosseguiu em direção ao Nordeste, atingindo o Maranhão em novembro. Em dezembro, adentrou no Piauí e envolveu-se em um confronto em Teresina contra as forças governamentais. Antes do embate, os rebeldes cortaram as linhas telegráficas que conectavam Barão do Grajaú a Teresina. Rumando para o Ceará, a coluna sofreu outra perda significativa com a captura de Juarez Távora. Em janeiro de 1926, atravessando o Ceará, chegou ao Rio Grande do Norte e em fevereiro invadiu a Paraíba, enfrentando séria resistência na vila de Piancó, liderada pelo padre Aristides Ferreira da Cruz, um líder político local. Após intensos combates, os revolucionários ocuparam a vila. Continuando a marcha em direção ao sul, a coluna atravessou Pernambuco e Bahia e dirigiu-se para o norte de Minas Gerais. A intenção inicial era esperar pelo levante do tenente Cleto Campelo em Pernambuco, mas o levante fracassou, resultando no cerco de 15.000 soldados legalistas aos insurgentes. Contudo, estes conseguiram escapar utilizando uma rota de fuga nas montanhas locais. O comando da coluna optou por interromper a marcha para o sul e retornar ao Nordeste através da Bahia. A passagem por Minas tinha como objetivo furar o cerco imposto pelo coronel Horácio de Matos, atraindo suas forças para Minas, para depois retornar à Bahia e receber novas armas e munições de Isidoro Lopes. A coluna cruzou o Piauí, alcançou Goiás e finalmente retornou a Mato Grosso em outubro de 1926. Nesse momento, Lourenço Moreira Lima e Djalma Dutra foram enviados à Argentina para consultar o general Dias Lopes sobre as orientações futuras para a coluna. Entre fevereiro e março de 1927, após atravessar o Pantanal, uma parte da coluna liderada por Siqueira Campos, que comandava o destacamento mais qualificado da coluna, chegou ao Paraguai com o propósito de desviar a atenção das tropas legalistas, enquanto o restante adentrou a Bolívia. Diante das condições precárias, as orientações de Dias Lopes eram para que os revolucionários buscassem o exílio. Miguel Costa dirigiu-se para Paso de los Libres, enquanto Prestes e 200 homens seguiram para Gaiba. Em 5 de julho de 1927, os exilados inauguraram em Gaiba um monumento em homenagem aos mortos da campanha da coluna. A participação das mulheres na coluna Prestes é pouco conhecida e explorada. Elas eram conhecidas como viandeiras, e frequentemente, eram incorporadas à tropa contra a vontade dos comandantes. Submetidas a constantes atos de misoginia, seus papéis de combatentes eram descartados e substituídos pelo papel de alma-mãe. No entanto, algumas fontes evidenciam a força delas. No jornal A Tarde, de 18 de março de 1926, o seguinte trecho foi publicado. Uma mulher chamada Alzira, vestindo chapéu desabado, calças de montar, botas, cartucheira e manejando uma carabina como o mais aguerrido soldado. A prisão não abateu essa mulher varonil que se mostra rancorosa sempre que se refere às tropas fiéis à República. Essa reportagem destaca o papel de combatente das mulheres na coluna Prestes, frequentemente esquecido pela história. Como resultado do fracasso em reprimir o movimento, o governo oligárquico enfraqueceu, suas críticas foram reforçadas, e os tenentistas retornaram em 1930, desta vez como vitoriosos e com o apoio de oligarquias dissidentes, encerrando a República Oligárquica e iniciando um novo ciclo na história do Brasil.
Esse período é marcado não apenas por maior participação das massas na política e mais direitos para a população, mas também por instabilidade política com golpes e ditaduras. Você acaba de ouvir o quadro Paleoleitura. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal Projeto Paleolítica. Mas claro, só se você quiser. Muito obrigado!